doutor Marcelo Baceta é meu convidado. Doutor Marcelo, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Fiz um questionamento anterior a respeito da situação do deputado estadual Walter Prado, reeleito. Ele teve mais de 4.700 votos e tramita, claro, o seu caso em segredo de justiça. No entanto, a imprensa já sabe que há um problema sério com relação ao ônibus que teria sido utilizado pelo deputado em sua campanha. Esse ônibus foi motivo até de um pedido de busca e apreensão. Não me engano se até mesmo foi o senhor que concedeu... Eu só determinei a restituição do bem na restituição do bem, exatamente, porque teria sido um ônibus roubado, furtado, enfim. Doutor Marcelo, nesse caso específico é muito importante saber em que condições esse veículo foi utilizado, para que também não se faça nenhuma injustiça, né? Claro. O que chegou ao TRE, e eu fui relator desse pedido de restituição do bem formulado pela empresa proprietária do veículo, que se dizia proprietária do veículo, e acabou sendo julgado exatamente nesse sentido, determinando a devolução do bem para uma empresa de São Paulo, salvo engano, que requeria a restituição do bem, informando que esse bem teria sido furtado em São Paulo. É claro que a análise de como se deu esse furto, como foi utilizado o veículo, ou pretensamente foi utilizado pelo deputado, isso tudo evidentemente será objeto... Porque ele pode ter cometido dois crimes. Se usou de má fé um veículo que ele sabia que era de origem ilícita, ele está aí tipificado, o crime está tipificado no Código Penal brasileiro. Agora, se ele fez o uso do veículo também para transporte de eleitores, já vai para a questão eleitoral também, não é isso, doutor? Não. Se for utilizado para transporte irregular de eleitores, existe um tipo penal específico. Essa é uma situação também. Mas esse é um caso que vai ter que ser analisado no caso concreto. E, teoricamente, pode existir receptação de bem, mas isso tudo tem que ser analisado no caso concreto, com as provas apresentadas, evidentemente. Eu conversei por telefone com o deputado Eni Lima e o questionei, deputado, e aí? O senhor recentemente teve um julgamento daquele seu processo também pela Corte Eleitoral, na esfera criminal. Como é que foi isso? Ele falou, olha, eu fui absolvido aqui na esfera civil e aí nós estávamos questionando ao deputado se essa sua absolvição, dizendo ele na esfera civil, poderia redundar numa posterior avaliação benéfica para ele, o deputado Eni Lima, no seu recurso no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Gostaria de saber se foi isso mesmo. Houve um julgamento. O caso dele é esse? É um julgamento na esfera civil, outro na esfera criminal, outro na esfera eleitoral? Como é que funciona isso, doutor Marcelo? Bom, existiram o seguinte, foram 3 ações que chegaram em relação ao deputado Eni Lima no TRE. Eu participei do julgamento de 2 delas. Da ação de investigação judicial eleitoral, em que ele foi condenado, reconhecendo-se a ocorrência de situação de abuso de poder econômico. Foi condenado e cassado o registro de candidatura. A representação pelo 41A por compra de votos. Eu não participei do julgamento desse processo e, por maioria, o tribunal entendeu que havia compra de votos e julgou procedente e também cassou o registro também nessa ação. No caso da ação de investigação, foi unânime. E aí uma terceira ação, que é a ação penal, que é o artigo 299 do Código Eleitoral, relativa ao crime de compra de voto. E o tribunal, por maioria, rejeitou a denúncia, não acolheu a denúncia, dizendo, não há elementos nem para nós começarmos o processo. Rejeitou, então, a denúncia criminal. Então, essa renúncia criminal, ela pode... Rejeição. Perfeito. A rejeição dessa denúncia criminal pode ensejar no entendimento do TSE de que o deputado não cometeu esse ilícito? Bom, é claro que isso, obviamente, a defesa vai alegar no TSE. Pode juntar o seu recurso. Agora, são 2 situações distintas. Uma ação não criminal, que tem elementos próprios, na ação de investigação judicial eleitoral e na representação do 41A, que há a possibilidade até de uma participação indireta, no caso do 41A, e na ação de investigação judicial eleitoral. Há uma necessidade de demonstração de alguns elementos para a configuração, e no caso da matéria criminal, não. Há necessidade de demonstração do dolo. Enfim, é algo mais grave, mais sério, que deve ser demonstrado na ação criminal. O TRE entendeu que não havia elementos sequer para receber a denúncia no caso da ação penal. Ou seja, não houve dolo do deputado. Não se adentrou a isso. Isso. Esse é um dos elementos só, não se adentrou exatamente a essa situação. Houve entendimento que não havia elementos mínimos apresentados com a denúncia para que se desse início a uma ação criminal. Portanto, então, o deputado ainda está sendo processado na esfera eleitoral. Nos processos não criminais, eu confesso que não sei se houve recurso por parte do Ministério Público da ação penal, teoricamente seria possível. O senhor foi relator do habeas corpus, favoreceu aí a defesa do senador eleito Jorge Viana de conhecer as provas
estavam sendo produzidas contra ele, no caso depois da apreensão dos laptops, dos computadores e pendrives no seu comitê de campanha. Nesse caso específico, todo o político, todo o candidato eleito, enfim, que esteja sendo investigado pela Justiça Eleitoral, ele tem esse direito de conhecer as provas que estão sendo produzidas contra ele, não é isso, doutor? Houve um habeas corpus. O caso específico era o seguinte: havia dois inquéritos policiais e uma representação na qual algumas medidas foram adotadas, inclusive interceptação telefônica, busca e apreensão, e alegava o impetrante, que eram os advogados, né, os impetrantes, aliás, nesse caso era um impetrante, em favor do paciente, que se chama em habeas corpus, que é a pessoa que seria beneficiada, argumentando que ele não conseguia acesso a esse inquérito porque estava sendo negado o acesso ao inquérito. Na verdade, ele fez um pedido e alguns dias depois não tinha sido atendido e pediu, então, que o TRE determinasse a disponibilização desses elementos probatórios a ele. Aliás, os equipamentos eletrônicos sequer serão utilizados como prova. Mas aí foi no mandado de segurança. No mandado de segurança. Mas aí no habeas corpus, enfim, foi concedida a liminar nos termos da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: olha, o que está documentado no inquérito, o advogado tem direito a ter acesso e tem que ter até para instrumentalizar a sua defesa. Isso é absolutamente tranquilo, sumulado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. E no mandado de segurança, o senhor também entendeu que da maneira como as provas foram colhidas, foi abusivo. Foi isso, doutor Marcelo? Não, na verdade não chega tanto. A questão foi no mandado de segurança 16940, em que eu fui relator, que tratava da seguinte situação. Houve apreensão dos equipamentos de informática pela Polícia Federal por meio de uma determinação do juiz da zona eleitoral, que, ao receber uma denúncia anônima, determinou a busca e apreensão desses, primeiro de listas de eleitores e dinheiro que supostamente existiriam no local. Verificado que não havia dinheiro e listas, a Polícia Federal informa ao juiz por meio de um ofício pedindo a apreensão dos computadores, dizendo que teoricamente poderiam estar as listas nos computadores. E o juiz então determina a busca e apreensão desses computadores, pendrives, HDs que lá estão. A apreensão fundada exclusivamente em denúncia anônima. Embora genericamente se dizia, olha, em outros locais foram apreendidos também equipamentos. Mas o cerne da questão era denúncia anônima. Ou seja... E aí a grande questão era essa: pode fazer busca e apreensão com base em denúncia anônima? Eu entendo que não, o Supremo Tribunal Federal entende que não, o STJ entende que não, eu até cito decisões da Suprema Corte Americana, Constituição Brasileira, e por maioria o tribunal assim entendeu que não se pode determinar busca e apreensão na casa de alguém ou no escritório de alguém com base somente em denúncia anônima. Aquilo que o direito chama de árvore dos frutos envenenados, né? Uma vez que a busca e apreensão foi feita com base numa situação considerada ilegal ou inapropriada, tudo aquilo que se depende daquela apreensão se torna também aí é uma ilegal. Decisão, inclusive, da Suprema Corte Americana na década de 20, o primeiro caso, em que contaminaria todas as outras. Nesse caso, o que é muito interessante, eu até dizia no tribunal, olha, o que eu estou defendendo aqui é um princípio. É o seguinte: a minha casa ou a casa de qualquer cidadão ou o local de trabalho dele pode ser objeto de uma busca e apreensão fundada só em denúncia anônima. Isso é extremamente perigoso. Eu até dava um exemplo, no meu voto eu digo isso. Imagine que a denúncia... Porque injustiças podem ser cometidas. Eu dizia o seguinte: imagine que a denúncia anônima diga o seguinte: na TV Gazeta existem listas de eleitores. Vai fazer o quê? Uma busca e apreensão em todos os computadores da TV Gazeta? Precisa ter uma fundamentação disso. Exato. Essa é a argumentação. Reconheço a extrema boa intenção da investigação, não há dúvida, isso não está em questionamento, mas me parece que constitucionalmente isso não é admissível. E foi uma discussão muito interessante no TRE, muito interessante, e inclusive as informações da autoridade coatora também, muito interessante, a discussão foi muito boa. Em todos esses casos que nós citamos aqui, doutor Marcelo, é possível que até o dia 17 haja uma decisão em todas essas situações que nós citamos aqui? Olha, em alguns eu creio que sim. Só retomando um ponto, claro. Esse mandado de segurança cabia recurso, imagino que tenha havido recurso, inclusive, do Ministério Público. Do Ministério Público Eleitoral. Imagino, sim, que tem havido. pode entrar com ação de investigação judicial eleitoral. Mas no próprio mandado de segurança, possivelmente, deve ter havido recurso. Um Essas ações, se eventualmente for possível pautá-las ainda para a semana que vem, se estiverem prontas, algumas delas me parece que estavam até em fase de alegações finais, segundo me disseram. E é o desejo da Corte Sem tentar dúvida, acelerar o mais rápido possível o processo. Sem dúvida. Sem dúvida. O julgamento mais rápido possível. Conversei aqui com o doutor Marcelo Baceto, juiz federal, juiz da Corte Eleitoral Acreana, que nos trouxe informações muito importantes sobre o andamento desses processos contra políticos do nosso Estado que estão sendo investigados pela Justiça Eleitoral. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua agradeço a oportunidade. vinda ao programa, viu? O senhor sempre traz grandes esclarecimentos para nós. Daqui a pouquinho nós
voltamos com o terceiro bloco do Gazeta Entrevista. Até já.